sujeira na pista. O Maurício Gugelmin explicava que um dos grandes desafios para essa corrida, para os pilotos, vai ser o consumo. Ele, particularmente, tem um problema muito sério. Teve que diminuir o número de giros do motor. 1.200 giros a menos no motor de Maurício Gugelmin, a fim de que ele possa completar a corrida. Ele precisaria de uma capacidade de 260 litros, mas na Jordan só cabe 230. Portanto, a expectativa aqui em Adelaide é de uma corrida muito disputada. No AMAP desta manhã, Ricardo Patrese fez o melhor tempo, 1:17.325. Segundo tempo de Nigel Mansell, 1:17.534. Terceiro tempo de Senna, 1:17.651. Quarto Berger, quinto Schumacher, sendo que o Maurício Gugelmin ficou na 19ª posição aliás, o Christian Fittipaldi na 19ª posição e o Maurício Gugelmin na 22ª. Existe a possibilidade de chuva durante a corrida. Os pilotos estão largando, os carros estão largando com pneus do tipo D, que são pneus mais macios, não existe troca prevista. Aí o começo da volta de apresentação do Grande Prêmio da Austrália. Vocês viram pelo que o Cabrini falou agora que a temperatura baixou bastante em relação aos treinos de sexta e de sábado, e é a temperatura que o Senna queria para essa corrida, em torno de 25 graus, para que o novo motor Honda, que a Honda preparou para os grandes prêmios do Japão e da Austrália, renda ao máximo para que ele possa realmente lutar até por uma vitória. Agora, outro complicador dessa pista, que informou o Cabrini também, que é a sujeira em função do vento, sujeira na pista. Quer dizer, uma pista já normalmente escorregadia, agora com bastante terra, problemas de consumo, câmbio e freio muito exigidos e as próprias dificuldades naturais de uma pista de rua, você pode esperar realmente uma corrida sensacional. E principalmente entre esses 5 aí, ó. Entre esses 5 que formam o primeiro bloco já na volta de apresentação. Impressionante esse circuito de rua de Adelaide. Tem 10 curvas. Você está vendo já as máquinas chegando para se alinharem no grid. 5 curvas de 90 graus. Aquele retão, o retão do hipódromo de quase 1 quilômetro. Uma reta dificílima. Em termos de referência para o piloto, quando ele percebe que ele tem a curva direita, ele já está quase que em cima da curva. Você está vendo? E aí é um dos pontos de tensão, de perigo, de expectativa para os pilotos. Você viu ali no relance o brasileiro Christian Fittipaldi. Depois do retão, temos a curva, uma curva que é a direita, depois a esquerda, e aí a expectativa para o grampo, que é a última curva da vitória. E a gente já vê lá no fundo, à esquerda, nuvens negras. Fica essa expectativa. Será que vai chover durante a prova? Olha aí, passada a curva da vitória, Mansell vai se alinhando. Mansell fica à direita no vídeo, na parte melhor do circuito. Senna fica com o lado mais sujo da pista. Senna chegou primeiro na sua posição, à esquerda no seu vídeo. Mansell agora, lá no fundo se alinhando Brundle. Vão chegando os carros, os últimos do grid. Fica a expectativa para a largada do Grande Prêmio da Austrália, última prova do Mundial de 92. Chegando o Larini lá atrás. Olha o Christian à direita no seu vídeo também, na mesma fila que Mansell, Senna. A imagem do calor misturando, distorcendo a imagem, a expectativa dos últimos no grid. Chegando Leto, Katayama, Lammers, bandeira verde agitada, expectativa para a largada. À direita Mansell, à esquerda Senna. Olha o sinal, a expectativa do sinal. O sinal está aí. Sinal vermelho. Atenção, sinal verde, começa o Grande Prêmio da Austrália. Excepcional a largada de Schumacher. Senna é o segundo, Schumacher parte para cima de Patrese. Olha aí a fritada na primeira curva. Berger ficou para trás, olha aí a batida. O Christian conseguiu escapar, tá ali atrás, escapou. E o problema ficou para Olivier Guiard. O Christian conseguiu ficar vivo na prova. Problema com o Martini. E Mansell larga na frente, Senna é o segundo. Patrese o terceiro, Schumacher. E aí tá Martini para ele, fim de história. Durou segundos a prova para o italiano, mas ela continua aí com Mansell, Senna na cola dele e Schumacher ali atrás na cola de Patrese na briga pelo terceiro lugar. Olha aí no detalhe,
Alesi e Berger. Alesi e Berger brigando pelo quinto lugar. Olha o Senna como consegue acompanhar Nigel Mansell. Senna tentando por dentro, passou Senna na freada, resposta de Mansell, perdeu na freada Senna, o domínio do carro, um traçado mais regular para Mansell, mais estável, com mais aderência, recupera o primeiro lugar, mas começa com tudo o Grande Prêmio da Austrália, começa com tudo, começa com muita emoção. Olha o Senna tentando responder, se aproximando, Ayrton Senna se aproxima, a primeira volta sendo completada com Mansell na frente, Senna na cola dele, Patrese é o terceiro, Schumacher o quarto. Vamos para a segunda volta. Para a segunda volta, nessa primeira volta já teve emoção demais, olha só. Na repetição, ali no fundo, a batida do Martini, o Riar batendo nele, o Martini escapando. O Christian com muito reflexo, o Christian com muita presença. Talvez um dos momentos mais importantes desse começo de carreira do brasileiro, cara pintada, Christian Fittipaldi. Aí o problema com a footwork, parece o Michele. Christian é o 16º, passou ali o Gugelmin. Olha o perigo que está esse pedaço da pista, sobrando pedaço de carro. A Tyrrell também. Gugelmin é o 14º. É o Gugelmin que tinha escapado daquele primeiro acidente e não conseguiu evitar. Agora ele ia passar por cima do bico do carro do Alboreto. Pode não ter afetado nada, mas também nada difícil furar um pneu ali e atrapalhar a sua corrida. Quanto ao Senna, a perseguição do Senna Mansell é aquilo que eu dizia, condições ideais de temperatura, olha aí, para o rendimento do motor Honda. Vai ser uma corrida realmente sensacional, como sempre acontece na Austrália. 1:22.583. Virada de Mansell. Senna no mesmo ritmo, na mesma tocada, consegue acompanhar Mansell. A gente lembra que com 25 graus era a temperatura pedida por Senna, porque nela a sua McLaren Honda consegue o melhor rendimento. E é muito importante essa questão da temperatura, não só do ponto de vista da pista, dos pneus, do consumo, como da própria confiabilidade. Ele consegue um regime melhor para o motor e quem sabe ir em frente e brigar até o último momento pela vitória, como faz neste começo de prova com Mansell na frente. Boa largada de Maurício Gugelmin. Olha o Schumacher ficando, Berger ultrapassa Schumacher na terceira volta. O quinto lugar recupera Berger, Schumacher fica atrás. Você viu Patrese, Berger e Schumacher. Vai ganhando a posição Christian, agora é o 16º, Maurício 14º. Olha, você não tenha dúvida que tudo isso é consequência exatamente desse clima de descontração dessa corrida. Ser pilotos que durante o ano inteiro não fizeram o que estão fazendo agora, que é o caso do Berger, essa extraordinária manobra na ultrapassagem em cima do Schumacher. Schumacher, é claro, não vai deixar barato, quer dizer, é mais um duelo interessante dessa corrida. Olha, você vê a briga de Schumacher na perseguição de Berger e Patrese. Patrese é o terceiro, está a quase 6 segundos de Senna. Na frente a briga de Mansell e Senna. Mansell é o primeiro, tá aí. Senna o segundo, Patrese o terceiro, Berger o quarto, Schumacher o quinto e Martin Brundle já aparecendo em sexto lugar. Dobradinha, Schumacher e Brundle. Aí Mansell. Senna, Patrese, olha o Berger como encosta no Patrese, mostra a cara e começa a fazer pressão. E o Schumacher consegue acompanhar Berger. Berger não conseguiu abrir em relação a Schumacher. Esses três estão a aproximadamente 6 segundos da dobradinha líder. Mansell em primeiro, Senna em segundo. Completa a quarta volta. O
Mansell abre um pouco mais de 1 segundo. O Mansell abre um pouco mais de 1 segundo em relação a Ayrton Senna. Mas Senna aumenta. Senna fez uma volta mais rápida e consegue diminuir um pouco a distância. Veja só os dois. Olha o Mansell como aperta e o Senna também. Nesta volta, Mansell fez 1:20.222, Senna 1:20.187. A volta mais rápida até aqui, 1:19.389. A Lotus. E a rodada? Já rodou nos treinos. O Mika Häkkinen também rodou. O Herbert rodou 3 vezes, o Mika Häkkinen uma vez. As Lotus rodando. E ali você viu o problema com o Mika Häkkinen. Gugelmin ganha mais uma posição. Christian também. O Gugelmin segue na 13ª posição. O Boutsen está atrás dele 3 décimos. E o Christian Fittipaldi 15º, meio segundo, 5 décimos atrás do Boutsen. Aí você vê como o Mansell já consegue o domínio. Abre um pouco em relação a Ayrton Senna. As emoções do Grande Prêmio da Austrália, ao vivo para você. Faltando 76 voltas para o final. Total de 81, completadas 5 voltas. Olha o Herbert. Aí Mansell. Senna. Vamos ver se essa atrapalhada aí rende algum dividendo para o Senna. Olha os 5 primeiros. 6 primeiros depois de 5 voltas. Mansell. Senna, 1 segundo, 157 milésimos atrás dele. Patrese o terceiro, Berger o quarto, Schumacher o quinto, Brandel o sexto. E o Boutsen, que estava 3 décimos atrás do Gugelmin, conseguiu ultrapassar o brasileiro e é agora o 13º colocado. Gugelmin cai para 14º, Christian continua em 15º. Estamos na 6ª volta. Olha aí a volta mais rápida, Nigel Mansell força o ritmo, 1:19.150, média de 171,93, quase 172 km por hora. Sente a pressão, Mansell começa a forçar o ritmo. Parece que ele quer abrir um pouco. Senna, vamos acompanhar o desempenho da McLaren e Ayrton Senna, para ver se ele consegue acompanhar esse aperto no ritmo provocado por Nigel Mansell. Olha a diferença, 1 segundo 285 milésimos. E os brasileiros estão brigando pelo 13º lugar, Reginaldo. Gugelmin ainda é o 13º, e Christian 14º, diferença de 4 décimos agora, diminuindo bastante. O Christian parte para cima do Gugelmin. O Gugelmin teve uma largada melhor do que o Christian. A expectativa Os dois... Christian é que ele tivesse uma largada melhor. O Maurício Gugelmin teve e o Christian foi prejudicado por aquela confusão na batida no começo da prova. Olha a vantagem de Senna para Patrese, do segundo para o terceiro, quase 7 segundos. E os dois brasileiros, o Christian e o Gugelmin, têm um problema semelhante aí nesta corrida, que é se preocupar com o consumo de combustível. Principalmente no caso do Gugelmin, que o motor Yamaha bebe mais ainda. No caso do motor Lamborghini do Christian Fittipaldi, que também é um beberrão, o motor, né? Ele, pelo menos nessa corrida, conseguiu aliviar 13 quilos. E isso dá uma certa margem de segurança aí ao Christian. Aumentada pela temperatura de 25 graus, uma temperatura praticamente ideal para a corrida. Zuma Nelson contra Calvin Grove, vale o título mundial do Super Penas. Depois da Fórmula 1 com Kleber Machado e Orlando Duarte. Nessa curva, a gente vê que a diferença é praticamente constante de Mansell para Senna. Herbert. Agora você vê Patrese o terceiro, Berger perto dele já. Berger abrindo em relação a Schumacher. Esse austríaco resolveu andar, né? Agora resolveu andar, resolveu partir para cima do Patrese
acho que ele está sentindo que o ano que vem ele vai ter que andar na Ferrari, ainda mais agora que está sendo colocado praticamente na posição de primeiro piloto da Ferrari. Eles ultrapassam a Herbert, está aí como retardatário, e o Schumacher fica para trás. Estamos na volta de número 9 do Grande Prêmio da Austrália, que vai sendo liderado por Nigel Mansell. Olha a briga de Berger, olha o Berger. Mostrou apetite, botou a cara. Aparece no retrovisor de Patrese, a briga vale o terceiro lugar. Volta de número 9, Grande Prêmio da Austrália, ao vivo para você. Agora do helicóptero, a tomada. Olha o Autorama na briga de Patrese, tentando segurar o terceiro lugar, abrindo em relação a Berger. Berger se aproxima mais nas freadas. Vamos ver nessa próxima. A suspensão ativa da Williams pesa nessa curva. Mais aderência. Rende mais nas curvas. A Williams de Ricardo Patrese. Aí vai se aproximando Berger. No retão ele pega, tenta colar. Agora a curva, a chance para o Patrese descolar. E a briga valendo o terceiro lugar. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento iogurtes Nestlé, Brahma Chopp, Samoa, linha Fiat 93 e Filco. A gente viu ali a batida séria do Gugelmin, mas ele ficou firme, segurou firme no volante, a cápsula resistindo, uma batida seríssima, foi raspando no muro. Maurício Gugelmin, que vinha tendo problemas com a máquina, enquanto Senna força o ritmo, mas a volta mais rápida, 1:18.318. A volta mais rápida agora é de Senna, que tenta apertar o ritmo. A gente viu no replay o cockpit do Maurício Gugelmin, ele se segurando. Olha só, na repetição para você, um momento dramático para Maurício Gugelmin. Roda voando, todo o lado esquerdo do seu carro destruído, e ele firme ali segurando. E o final de prova, um final de ano, a imagem representando um final de ano difícil para o brasileiro Maurício Gugelmin, que não teve máquina, teve vários problemas, e agora esse momento dramático e o fim de prova para ele, o Grande Prêmio da Austrália. A batida foi bastante forte, ele tentou manter ali o carro meio fora da parede, mas aí já não dava mais e realmente destruiu boa parte do carro. O Gugelmin teve um campeonato em que ele lutou muito contra os problemas do motor Yamaha, colaborou bastante com a equipe no acerto do carro, é um piloto de extrema utilidade para qualquer equipe, e agora ele vai decidir sua vida. Na semana que vem ele treina pela primeira vez com o Jordan equipado com os novos motores que a equipe vai usar em 93, os Hart de 10 cilindros, mas ele tem também a opção de Vukovic da equipe da Lara para ser companheiro do Alboreto, tem uma opção na Ligier, e enfim, tem também a opção da Tyrrell, mas a Tyrrell é quem vai correr com o motor Yamaha, quer dizer, teoricamente o Gugelmin deve estar descartando essa opção. E na próxima semana, depois desses testes, ele deve decidir a sua vida para 93. E aí, câmera colocada na máquina de Schumacher. Schumacher fica a meia distância na paquera da briga de Berger e Patrese. Depois de 10 voltas, Mansell está 1 segundo, 528 milésimos à frente de Senna, o segundo colocado. O terceiro é Patrese, boa folga, 11 segundos arredondando a vantagem. A segurança para Senna, Patrese, Berger, Schumacher. Alesi, De Cesaris, Modena, Morbidelli, Suzuki, Butsen, os 12 primeiros. O 13º é Christian Fittipaldi do Brasil. A situação após 10 voltas, o Grande Prêmio da Austrália, ao vivo para você. Olha aí, Mansell e Senna, volta mais rápida de Mansell, 1:18.174. A volta de número 11, volta mais rápida de Nigel Mansell. Ayrton Senna, o segundo colocado. Depois do retão, a aproximação de Senna, e lá no fundo, Patrese vai se defendendo do Berger, e mais ao fundo,
Schumacher, o quinto colocado, fica na paquera. Olha aí na dança. Berger tenta força por dentro. No mesmo local, no final do retão do hipódromo. Melhor o traçado para Ricardo Patrese, que segura o terceiro lugar. Ali é um ponto excelente para se forçar uma ultrapassagem, mas ao mesmo tempo é muito perigoso, porque se o piloto que está no traçado resolver que vai fazer mesmo, o que vem tentando ultrapassar, ou ele freia com tudo ou bate. Foi agora mesmo, aconteceu com o Senna, quando ele tentou ultrapassar o Mansell ali, perdeu o ponto de freada, e foi ali que o Mansell, em 90, levou um baile do Nelson Piquet na última volta da corrida, também quando tentou tomar a ponta do Piquet, o Piquet foi mais corajoso e ele teve que passar direto, porque senão ia bater. Agora o Mansell fez a melhor volta agora há pouco, um 18,174. Um ritmo que ainda não é o ritmo ideal da corrida, porque durante o warm-up eles viraram Patrese, que foi o melhor tempo do warm-up. Mansell e Senna viraram na casa de 1,17. Duas brigas de Williams com McLaren. A briga pelo primeiro lugar, o líder é Mansell, o segundo é Senna. A briga pelo terceiro lugar, o terceiro é Patrese, o quarto é Berger. O quinto Schumacher, o sexto Brundle. Ficam as duas Benettons no quinto e sexto lugares. Olha o Berger de novo no mesmo local. Vai tentando induzir o Patrese, vai pressionando o Patrese. Olha a diferença, a vantagem que tem Senna. 12 segundos, 747 milésimos para Patrese, o terceiro colocado. Aí sim, aí você falou tudo, Luiz Alfredo, porque ele vai induzindo a um erro. Mais do que a tentativa de ultrapassagem, induzir quem está na frente a um erro que é perfeitamente viável. Aliás, em se tratando de Patrese e Berger, pelo que fizeram nesta temporada, erro aí é uma coisa muito comum. O Christian, que sobe de posição, depois da saída do Gugelmin, ele ganhou uma posição e já está encostado no Suzuki, é 1/10 atrás do Suzuki, para tentar ganhar mais uma. Aí no carro do Schumacher a gente vê ali na frente a briga do Berger com o Patrese. O Christian está virando na casa de 1,21, que era o ritmo que ele queria para esse momento da prova. Estamos com 20 minutos, quase 20 minutos de prova. Grande Prêmio da Austrália, ao vivo para você na Globo. A corrida do ouro no coração da Amazônia. Gente que arrisca a própria vida em busca da fortuna, da riqueza. Neste domingo no Fantástico. De novo o Senna no mesmo lugar. Aí é o jogo da pressão. De novo Berger para cima do Patrese. O jogo da pressão, o jogo psicológico. No mesmo ponto. Ele vai, faz a mesma coisa numa, faz a mesma coisa noutra. E a esperança dele, pelo jeito, é jogar no erro do Patrese. Mas olha, tomara que eu esteja errado. Olha, outra volta mais rápida do Mansell, 1:18.042. Pode ser que eu esteja errado, mas é já que os dois vão se tocar ali naquela curva. Um toque ali beneficiaria o Senna. Na posição que estão na corrida, o Patrese, nessa posição, seria o vice-campeão. Ele tem 6 pontos a mais que o Senna estaria marcando 6 com o segundo lugar, mas o Patrese aí fazendo 4 pontos, mesmo que ele trocasse de posição com o Berger, ele seria o vice-campeão. Ele tem que fazer um ponto de qualquer jeito e torcer por uma vitória do Mansell. Agora, se o Berger tirar o Patrese da corrida, que não é difícil, aí basta essa segunda colocação do Senna para ele ser vice-campeão do mundo, porque ele tem mais vitórias que o Patrese. Ele tem 3, o Patrese uma só. Mansell, Senna, Patrese, Berger, Schumacher e Brundle, os 6 primeiros. Christian Fittipaldi brigando pelo 12º lugar com Suzuki. E olha aí a repetição da jogada. Impressionante. Pressão do Berger. Eu não entendo porque o Patrese já não mudou de trajetória ali no final da reta. Vem ele por dentro. Claro que faz mais lento a tomada, mas vai obrigar o Berger a fazer mais lento também, porque o Berger não vai tentar ultrapassar por fora. É isso que ele devia estar fazendo já. Está cruzando antes da tomada para alterar o traçado do Berger. Na parte sinuosa a gente vê como sai rápido Patrese. E aí Senna tentando. Senna aperta o ritmo. A última volta mais rápida registrada de Mansell, 1:18.042. Olha aí, Senna baixando na casa de 1:18. Volta mais rápida, 1:17.818. Volta mais rápida de Ayrton Senna.
na briga pela liderança com Nigel Mansell. Tá ele aí, ó. Tentou se aproximar. Agora pega trânsito. Essa dupla que lidera, Mansell e Senna. E a expectativa de uma oportunidade para que a situação se altere. Olha aí, dessa vez o Patrese fez o traçado original. O Berger não estava tão colado nele. Mansell, Senna, Patrese, Berger, Schumacher e Brundle. Os 6 primeiros. A gente vê a dificuldade que está tendo o Senna. Exatamente porque ele força o ritmo. E aí vai meio que no braço tentando acompanhar Nigel Mansell. Uma diferença pequena, menos de 1 segundo a diferença de Mansell para Senna. No visual a gente acompanha, vê, avalia, enquanto que Senna vai abrindo em relação a Patrese, o terceiro colocado. Quase 16 segundos, 15,708 milésimos. Olha aí Mansell. Senna querendo sentir ali a máquina de Mansell, tentando se aproximar. O líder da prova é Nigel Mansell. Senna o segundo, Patrese o terceiro, Berger o quarto. Patrese e Berger brigando pelo terceiro lugar de Patrese. E a dupla da Benetton, Schumacher em quinto e Brundle em sexto, acompanhando na expectativa de um erro. Pela segunda vez consecutiva, o Senna vira mais rápido que o Mansell, foi nessa última volta. Ele está tentando se aproximar. A grande preocupação do Mansell aí, que o carro anda bem, dá para ele manter essa liderança desde que não cometa erros, mas a grande preocupação é o tráfego, porque cada vez que tem carro na frente, ele tem que tentar colocar esse carro entre ele e o Senna e não perder tempo numa tomada de curva, e talvez até conseguir fazer com que o Senna perca tempo. Aí a gente vê na parte sinuosa como a Williams despacha. Aí o líder, aí o leão na frente, Nigel Mansell. Senna é o segundo, seguindo no ritmo. Mansell não consegue abrir. Estamos na volta de número 18, de um total de 81, do Grande Prêmio da Austrália. Ao vivo para você, Clube Você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Brahma Chopp, Samoa, linha Fiat 93, Philco e iogurtes Nestlé. Olha como vai ter mais tráfego, Mansell, inclusive o Larini está ali com a Ferrari. Ferrari que está usando a suspensão ativa só na máquina do Larini. E o Senna, percebendo, tenta chegar, tenta se aproveitar dessa circunstância da prova. É, mais chance de emoção aí, porque o tráfego é pesado na frente. E aí o Berger também tentando colar no Patrese. Esta é a briga pelo terceiro lugar. Deu para você ver ali no fundo, ali em cima na tela, o Schumacher de longe na paquera acompanhando a briga. Essa pelo terceiro lugar. Aí o Patrese já um pouco folgado, já podendo respirar um pouco em relação a Gerhard Berger. Já dá para respirar um pouco. Já não senti tanto quanto depois de 18 voltas no Grande Prêmio da Austrália. Mansell, Senna, Patrese, Berger, Schumacher e Brundle, os 6 primeiros. 1,5 segundos aproximadamente a diferença de Mansell para Senna. Folgado o segundo lugar de Senna em relação a Patrese, que briga com Berger. Olha aí, Senna partindo para cima. Olha o Senna colando. Olha o Senna colando. Olha a briga pela liderança do Grande Prêmio da Austrália na volta de número 19. Olha o Senna colando, mostrando a cara batida, os dois batendo. O Mansell ficou na dúvida em função do tráfego. O Senna foi direto, mas bateu direto, uma batida seca. Fora da prova os dois, olha a expressão de desalento, de tristeza do Mansell. Ayrton Senna sai. Mansell ainda fica no cockpit da sua Williams. O Senna praticamente entrou na Williams. A gente fica na expectativa, tudo bem com o Senna, tudo bem com o Mansell. O Mansell não se conforma.
Olha, ele tá querendo cruzar na pista. Calma, Mansell. Que é isso? A Williams ficou à direita no vídeo. Você vê a Williams, bandeira amarela, chamando a atenção para o ponto da batida. O inglês começa a tirar o capacete. Senna não. Vai com ele pro box. E a gente fica na expectativa do replay da TV australiana. Vamos ver se ela... Portanto, tá aí o líder Riccardo Patrese e Berger, o segundo. Ainda... E Patrese, olha só na repetição. Olha como Senna se aproxima e bate. Ele encaixa ali na caixa de câmbio, numa batida forte, frontal. Parece que o Senna não conseguiu descolar, Reginaldo. Ainda bem que os dois voltaram, cada um do lado da pista, que isso evita qualquer problema aí enquanto estão de cabeça quente. Agora, as condições em que aconteceu a batida é que são muito estranhas, porque o Senna vinha realmente no vácuo, tentando a ultrapassagem. Parece que o Mansell perdeu muita potência, falha de motor, alguma coisa desse tipo, que diminuiu muito a velocidade naquele momento. Não dá para dizer de quem é a culpa, mas você vai ver no replay. Aliás, não é culpa de ninguém, mas veja bem como após a curva, o Mansell diminui muito a velocidade. Olha lá. Lógico que ele não freou, mas diminuiu muito a velocidade e foi inevitável a batida. É impressionante, olha aí, depois de 19 voltas, Patrese é o líder, Berger o segundo, Schumacher o terceiro, Brundle o quarto, Alesi o quinto, De Cesares o sexto, Christian Fittipaldi é o 11º. Essa aí é a briga agora pela liderança, era pelo terceiro lugar, agora pela liderança da prova. O que me chamou a atenção no exato instante da batida foi exatamente, eu tive a sensação de que o carro de Mansell perdeu velocidade. Olha o Berger passando, fritou o pneu, perdeu o contato, perdeu e recupera Patrese. Berger foi para cima, por fora, perdeu. É exatamente o que eu estava exigindo que o Patrese fizesse. Desce sempre o lado de fora para o Berger. Aí vai tentar passar lá por fora como? Com essa o Schumacher se aproxima de Berger. Veja aí, ó. Na esquerda, por fora, tendo que retardar a freada, fritou, por fora pegou pista suja, perdeu a aderência. E o Patrese, na preferência, no traçado mais certo, já abre em relação a Gerhard Berger. O líder é Patrese, Berger o segundo, Schumacher o terceiro, Brundle o quarto, Alesi o quinto, De Cesares o sexto, Christian Fittipaldi é o 11º colocado no Grande Prêmio da Austrália. Depois da Fórmula 1, Azul Nelson contra Calvin Grove, defendendo o título mundial do Super Penas, do Conselho Mundial de Boxe. Para você com Kleber Machado e Orlando Duarte. Olha como ficou difícil a situação para o Berger, porque o Schumacher já se aproxima dele enquanto o Patrese abre. Fica um pouco mais tranquilo, olha só, dá pra gente ver no visual. O Schumacher está mais perto do Berger que o Berger do líder, Riccardo Patrese. E tem mais uma coisa, tem mais uma consequência dessa saída do Senna da prova. Não só ele já perdeu o vice-campeonato para o Patrese, como também, se mantiverem essas posições, ele perde também a terceira colocação para o Schumacher. Olha o Patrese, líder da prova. A gente lembra que Senna, há 5 voltas atrás, bateu no carro de Nigel Mansell. E os dois estão fora da prova. O líder é Riccardo Patrese. Berger o segundo, Schumacher o terceiro, Brundle o quarto, Alesi o quinto, De Cesares o sexto e Christian continua em 11º lugar. 22 voltas, Grande Prêmio da Austrália e a vantagem 1 segundo 690 milésimos, mas a gente sente que o Berger está se aproximando. Essa diferença ficou um pouco mais tranquila por causa daquele erro do Berger, mas a tendência é ele se aproximar de novo, porque vocês viram até agora, tanto nessa briga do Berger com o Patrese, quanto também na briga do Mansell, do Senna com o Mansell, que o motor Honda continua sendo o mais forte da Fórmula 1, tanto que ele chegava aí no final da reta, sempre chegava no adversário. Aí tinha o problema de freada, o problema de equilíbrio do melhor chassi da Williams. Mas
a McLaren chega na Williams nas curvas e olha aí, o Berger, apesar do erro e tudo, ter caído para 1.7, já chega de novo em cima do Patrese. Completa mais uma volta o líder da prova, Ricardo Patrese, com ele o segundo colocado, Gerhard Berger. A briga aqui no começo da prova era Mansell, Senna, os dois já estão fora, continua Williams, McLaren, agora com Patrese e Berger. Schumacher é o terceiro, Brundle o quarto, Alesi o quinto, De Cesaris o sexto colocado no Grande Prêmio da Austrália, Christian o 11º. Agora só faltava também os dois aí se tocarem, o que não é difícil, e a prova fica nas mãos de Schumacher e Brundle, uma dobradinha Benetton. Sempre no final do ano a Benetton se sai muito bem. É bom lembrar que em 90 o Piquet ganhou o Japão e ganhou a Austrália, sendo que no Japão ele fez a dobradinha com o Moreno. 58 voltas para o final do Grande Prêmio da Austrália. E um total de 81. Roberto Cabrini. Uma notícia muito importante, da Fórmula 1 é a preocupação da categoria em manter as suas principais estrelas. Existe a previsão de uma reunião dos chefes de equipe com os principais dirigentes da Fórmula 1, Max Mosley da FISA e o Bernie Eccleston da FOCA. Eles querem manter as principais estrelas. Com esse acordo, com essa divisão de forças, é possível que Senna vá para a Ferrari, Alesi para a Williams, Mansell na McLaren. A permanência de Mansell custaria 15 milhões de dólares. Fala-se também da possibilidade de que a suspensão ativa seja banida da Fórmula 1 como maneira de nivelar a categoria. E é exatamente a suspensão ativa que vai dando essa vantagem a Williams de Ricardo Patrese, o italiano líder do Grande Prêmio da Austrália, perseguido, caçado por Gerhard Berger. Essa mais uma tentativa de Bernie Eccleston, que realmente vem se preocupando desde a saída do Mansell em manter as principais estrelas da Fórmula 1. Tanto que ele quer recuperar agora Mansell, tirar o Mansell já do seu contrato assinado com a Indy, e isso custaria 15 milhões de dólares. Aí eles tentariam manobrar todas as peças principais, colocando o Mansell na McLaren, tirando o Alesi da Ferrari, passando para o Williams como companheiro do Prost e deixando uma vaga na Ferrari para Mansell correr ao lado de Berger. Isso não é inviável, até pelo contrário, hein? Há uma boa possibilidade de que isso venha a ocorrer. Aí Ricardo Patrese completando mais uma volta, líder da prova, Berger o segundo. 25ª volta. Terceiro é Schumacher, olha ele ali no fundo, acima na tela. Mantém aquela distância de observador, o alemão Schumacher, terceiro colocado na prova. Só para completar a informação da possibilidade de Senna aceitar a renegociação, reiniciar a negociação com a Ferrari, ele está recebendo agora informações atualizadas do trabalho de John Barnard na Ferrari. Quer dizer, já há um interesse do Senna em saber o que o Barnard está fazendo atualmente já na Ferrari, e o Barnard praticamente encostou o Harvey Postlethwaite, assumiu totalmente a direção da equipe já para este ano e não num trabalho a longo prazo como ele costumeiramente faz. Inclusive já forçando o uso da suspensão ativa nessas últimas provas do Mundial. Patrese é o primeiro, Berger o segundo, Schumacher o terceiro, Brundle o quarto, Alesi o quinto, De Cesaris o sexto, Modena o sétimo, Hudson o oitavo, Morbidelli o nono, Suzuki o 10º, na frente do brasileiro Christian Fittipaldi o 11º. E a pressão sobre Christian Fittipaldi é de Mika Häkkinen com a Lotus. Aí depois de 25 voltas, Patrese, Berger, Schumacher, Brundle, Alesi e De Cesaris, os 6 primeiros. Senna bateu em Mansell, os dois fora da prova. Brigavam pela liderança, Senna pressionando. O Mansell parece que tirou um pouco o pé na tentativa de aproximação do Senna, ele tentando no vácuo ultrapassar o Nigel Mansell, bateu. E os dois estão fora da prova. A liderança fica já a 7, 8 voltas com Ricardo Patrese, sempre perseguido pelo Berger. E o Schumacher, você vê a câmera colocada no carro do alemão, Schumacher, tá ele aí, fica ali à distância, o terceiro colocado.
Os mais próximos são exatamente os que vão na frente, Patrese, Berger e Schumacher. Mais distante, Brundle, quinto Alesi e sexto De Cesaris. A partir da sexta colocação, o sétimo é de Stefano Modena, companheiro de Guglielmina Jordan. Depois vem o Thierry Boutsen, oitava colocação. Depois o Gianni Morbidelli, é o nono, companheiro de Christian na equipe Minardi. Décimo é o Suzuki, Aguri Suzuki. 11º o Christian, que vem apertando para cima do Suzuki, mas também continua sofrendo a pressão de Mika Häkkinen da Lotus. Faltando 54 voltas de um total de 81. Grande Prêmio da Austrália, ao vivo para você. Agora o Nicola Larini fica ali na frente do Ricardo Patrese, o líder. E o Christian Fittipaldi já passou por momentos, garoto de 21 anos, passou por momentos difíceis nessa prova. Desde o começo, na batida do Martini, na confusão, logo no começo da prova, agora ele sofre pressão. Enquanto aí você vê Ricardo Patrese ultrapassando Larini, retardatário, e o Berger na cola. Larini abre e fica difícil para quem abre exatamente naquela curva. Schumacher fica acompanhando, é o terceiro colocado. Aí o líder, Ricardo Patrese. O líder da prova, Berger, o segundo. Mika Häkkinen pressionando a Christian Fittipaldi. Mika Häkkinen consegue superar a Christian Fittipaldi, finlandês com a Lotus. Olha o Berger aí, olha o Berger no mesmo ponto. Olha o Berger agora mais próximo. Olha como ele colou mais. Na reta, Patrese abre. Larini fica entre Berger e Schumacher. Mas a briga pela liderança é essa aí. Patrese na frente, Berger o segundo, Schumacher o terceiro. Essa briga Berger e Patrese aí na pista deve estar causando uma certa preocupação, uma tensão muito grande nos boxes, porque dessa briga também depende a classificação final do Campeonato de Construtores na luta pelo vice-campeonato. No momento, a Williams disparada é campeã com 164, mas a McLaren tem 89 e a Benetton tem 81, com o Senna fora da pista. Quer dizer, o Berger é que está defendendo aí essa vice-liderança da McLaren. E tem os dois Benetton atrás, o do Schumacher e do Brundle, e se os dois se colocarem bem, dependendo da posição do Berger, a Benetton pode até roubar da McLaren o vice-campeonato de construtores. Volta de número 28 de um total de 81 voltas. Grande Prêmio da Austrália. Você vê os 6 primeiros: Patrese, Berger, Schumacher, Brundle, Alesi e De Cesaris, Roberto Cabrini e a briga de Christian Fittipaldi. O Christian Fittipaldi, depois de uma batalha de muitas voltas com o Mika Häkkinen, acabou sendo superado por esse piloto revelação da Fórmula 1. Ele está agora a 2 segundos do Mika Häkkinen. O Mika Häkkinen conseguiu abrir uma boa diferença. E agora existe também uma briga pela 12ª posição, com o J. Leto apertando, forçando em cima de Christian Fittipaldi. Está a menos de 1 segundo de Christian Fittipaldi. Portanto, Mika Häkkinen 11º, o Christian Fittipaldi 12º e Leto 13º. Existe uma grande diferença entre o carro do Mika Häkkinen e o carro do Christian Fittipaldi. O do Mika Häkkinen é um Lotus Ford, que foi o carro revelação da segunda metade do campeonato. Tem uma suspensão ativa, tem 13 pontos na classificação dos construtores. Enquanto a Minardi Lamborghini do Christian tem apenas um ponto, que foi o ponto obtido pelo Christian no Japão. Tem um motor super pesado, que até hoje não conseguiu, neste ano, dar à Minardi a possibilidade de uma luta como a Lotus vem fazendo, lutando sempre ali pelo 5ª, 6ª colocações. Veja a tranquilidade do Schumacher, 13 segundos, 334 milésimos à frente de Martin Brundle. Os dois Ford Benetton. E aí, Ricardo Patrese, o líder. Berger na cola. Depois da Fórmula 1 para você, Azuma Nelson contra Calvin Grove. Valendo o título mundial do Super Penas pelo Conselho Mundial de Boxe, com Kleber Machado e Orlando Duarte. Olha como o Schumacher se aproxima. A gente
gente viu ali o Gachot na frente do Patrese e do Berger. O líder Ricardo Patrese, Berger na cola. Schumacher lá ao fundo é o terceiro colocado. Deu para os dois irem juntos. Olha o Berger ali, quase. O Berger ficou numa situação difícil, porque ficou muito próximo de Patrese na curva, dependendo da iniciativa e da direção que o líder da prova desse. A iniciativa toda da curva ficou para o Ricardo Patrese e o Berger muito colado nele. Globo e você, toda hora, duro a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Samoa. Linha Fiat 93. Filco. Iogurtes Nestlé. E Brahma Chopp. Você viu problemas com De Césares, que é o sexto colocado. O motor dele já pegando fogo. Acabando a história para Andrea De Césares, quando era exatamente o sexto colocado, com 29 voltas de um total de 81. A gente vê o líder Patrese, Berger e o Schumacher já perto dessa briga. Olha só como o Schumacher se aproximou. Aí dá pra gente ver bem. Patrese, o Berger e o Schumacher. Os três primeiros do Grande Prêmio da Austrália. Nas últimas 3 voltas, entre esses 3 primeiros colocados, o Schumacher foi o que virou mais rápido. Agora vocês viram agora há pouco o problema aí com o De Césares. E o De Césares e a equipe Tyrrell também fazem uma despedida nessa corrida. É a última que eles utilizam o motor Ilmor, porque a Tyrrell assinou contrato e vai utilizar os motores de Yamaha, mas não esses motores que foram usados pela equipe Jordan esse ano. Os motores de Yamaha do ano que vem serão V10 e com supervisão de John Judy, com fábrica na Inglaterra. Aí você vê Berger, que é o segundo colocado. Trânsito para Patrese. Esse é o momento pro Berger se aproximar. Christian continua na 11ª posição. A gente lembra da seríssima batida de Maurício Gugelmin, que ficou numa situação difícil, conseguiu controlar o carro, toda a parte esquerda destruída. E também fora da prova, Senna, que bateu em Mansell, os dois fora da prova. Aí você vê Ricardo Patrese, o líder. E olha quanta gente na frente, a gente vê o Christian Fittipaldi ali. JJ Leto atrás e o Patrese passando. Leto, Berger foi atrapalhado, o Leto ficou entre eles. Foi esperto o Patrese, usou bem o tráfego nesse primeiro momento. Olha o Patrese e o Berger entre eles. JJ Leto agora abrindo para a passagem de Berger exatamente no campo. Na curva da vitória, Patrese completa mais uma volta. Berger o segundo colocado e o Schumacher está aí depois de 32 voltas, é o terceiro. Brandel o quarto, Alesi o quinto, Butsen o sexto. Veja a diferença de Berger para Schumacher, como vai diminuindo e como é folgada a vantagem de Schumacher em relação ao quarto colocado, Brandel. Você ao lado de Schumacher, o alemão vai se aproximando do austríaco Gerhard Berger. Olha como ele usa todo o traçado. Deu uma beliscada na zebra de um lado, na zebra de outro, acertou no retão, mandou ver. Olha aí, Patrese passando o brasileiro Christian Fittipaldi. Christian, que é o 11º colocado. Ele fica, Patrese abre, Christian na tomada, quase ficou ao lado do Berger. Você vê que o carro que está por fora ali sempre fica bastante prejudicado. Ele tem que praticamente parar, não basta abrir, porque mesmo com tomada, o Berger, no caso, escorrega bastante na saída. Schumacher forçando muito o ritmo, forçando bastante Schumacher, vai se aproximando de Berger. Aí o líder Patrese, Berger o segundo. A gente vê o brasileiro Christian Fittipaldi, 11º. E nessa briga toda,
na qual o brasileiro Christian Fittipaldi teve a sua participação, até serviu para o brasileiro, porque ele abriu mais de 2 segundos do JJ Leto. Guadalara número 21, que é o 12º colocado. Mika Häkkinen abre em relação a Christian Fittipaldi, Mika Häkkinen, que é o 10º colocado. Olha o desempenho da equipe Benetton nessa segunda metade do campeonato, para vocês terem uma ideia. Esta é a 9ª corrida consecutiva de Martin Brundle correndo para marcar pontos. Significa muito, principalmente levando-se em conta que com os novos regulamentos que entram em vigor no ano que vem, esse motor Ford V8 vai ser um motor enjoado, vai ser um motor que vai andar bastante, e o carro com o novo regulamento. E a Benetton, além de tudo, ainda contratou nessa semana o Frank Derny, que era um gênio especialista em aerodinâmica, que acompanhou o Nelson Piquet quando o Piquet saiu da Williams e foi para a Lotus em 88. Quer dizer, um reforço interessante para a equipe Benetton. Completadas 35 voltas, faltando 46 para o final do Grande Prêmio da Austrália. Aí o líder da prova, Riccardo Patrese. O segundo é Berger. O terceiro é Schumacher, e o Schumacher atrapalhou o Christian, porque ele passou o Christian, segurou o Christian ali no grampo, e com isso o JJ Leto se aproximou. Aí o Patrese, olha o Berger. Este é o segundo colocado. O Christian é o 11º, problema com o Berger, hein? Alguma coisa com o Berger, alguma coisa com o Berger. Ele não está tão perto do Patrese, aconteceu alguma coisa com o Berger, olha só. Como o carro parece render normalmente, ele pode ter dado uma rodada aí e perdeu o contato com o Patrese. Schumacher é o segundo colocado. E a 4 segundos dele, Berger. A inversão. Schumacher é o segundo, Berger o terceiro. Permanece a liderança dele, Riccardo Patrese. Schumacher é o segundo. Tá aí, ó. 4 segundos, 807 milésimos, a diferença de Patrese para Schumacher. Deu pra gente ver ali na imagem. Berger o terceiro. Fica a dúvida do que aconteceu pro Berger para perder essa segunda posição. Ele permanece em terceiro, Brundle o quarto, Alesi o quinto, Hudson o sexto. Aí os 6 primeiros em 36 voltas de um total de 81. Depois da Fórmula 1, boxe internacional, valendo o título mundial. Azuma Nelson defende o título contra o desafiante Calvin Grove. Pelos Super Penas com Kleber Machado e Orlando Duarte, para você. Olha o Patrese, Schumacher se aproximando, hein? Schumacher vem mantendo um ritmo forte, sustentando um ritmo forte. Ele foi se aproximando pouco a pouco do Berger e agora se aproxime bem do líder Riccardo Patrese. Fica a expectativa de uma briga boa do líder Patrese. O alemão não vai deixar barato, vai se aproximar aos poucos, como ele vem fazendo na prova, tendo um desempenho regular, constante, como quem toma conta da máquina, Reginaldo. E o Berger parece claro agora que ele rodou realmente, porque ele está andando num ritmo bom, se recupera, virando em 1:18. Então daqui a pouco, como essa prova é muito longa, nós estamos apenas na metade, daqui a pouco o Berger pode aparecer aí de novo nessa briga. Patrese o líder, Schumacher o segundo, 9 segundos e 50 milésimos à frente de Berger. Schumacher abriu bem em relação a Berger, que é o terceiro colocado, Brundle o quarto, Alesi o quinto, Hudson o sexto. Clube você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento linha Fiat 93, Philco, iogurtes Nestlé, Brahma Chopp e Samoa. Olha o Mika Häkkinen. Quando você vê como o Schumacher se aproximou, o Mika Häkkinen segurando o Patrese, líder da prova, e o Schumacher tentando se aproveitar desse tráfego. Evidentemente que o Patrese não vai ter o mesmo desempenho do Nigel Mansell. Nigel Mansell muito mais agressivo, o Patrese tentando segurar.
Olha o Mika Häkkinen na frente, aí o Schumacher se aproximando do líder, Ricardo Patrese. Aguri Suzuki na frente do Mika Häkkinen, passou. Patrese, ele tenta passar a Mika Häkkinen, que é um retardatário para ele. Mika Häkkinen é o 10º colocado, está à frente de Christian Fittipaldi. Há exatamente 10 segundos de vantagem de Christian Fittipaldi. Olha como o Schumacher se aproxima. E agora a máquina, câmera na máquina de Schumacher. Ali na frente, o trabalho que o Patrese está tendo para se livrar do tráfego. E o Schumacher não conseguindo se aproximar de Patrese. Olha o Patrese tentando na curva a ultrapassagem em cima de Mika Häkkinen, não conseguindo. O finlandês mantém o seu traçado. Ele é retardatário, é o 10º colocado na prova. O líder é Ricardo Patrese, tenta se livrar e agora Schumacher tentando acompanhar. Se livra de Mika Häkkinen, deixa o trabalho para Schumacher. Olha aí, nesse ponto é perigoso, porque o finlandês já deu trabalho para o Patrese, vai dar para o alemão. Schumacher que reclama, levanta o braço direito, quer mais liberdade. Mika Häkkinen é retardatário, ele tem que abrir o Mika Häkkinen. O Schumacher, que é muito mais corajoso aí que o Patrese, muito mais atirado, ele tentou o pulo do gato ali na curva da vitória. Christian permanece em 11º, agora ele consegue abrir 1 segundo em relação a JJ Leto. E aí você vê o trabalho que está tendo o Patrese com a Aguri Suzuki. O trabalho do líder com os retardatários. Lá atrás o Schumacher, entre o Schumacher e o líder Patrese, ficou o Mika Häkkinen. Agora Patrese num bom lugar, no retão, no vácuo, tenta deixar, tenta ultrapassar, consegue ultrapassar ao retardatário Aguri Suzuki. Enquanto o Mika Häkkinen continua dando trabalho para o Schumacher, o 2º colocado. Os retardatários dando trabalho para Patrese, que está aí o líder da prova, e Schumacher o 2º colocado. Agora 2 retardatários entre o líder Patrese e o 2º colocado Schumacher. Aí você vê na câmera colocada no carro de Schumacher o trabalho que ele tem e o posicionamento de Aguri Suzuki. Após 39 voltas, Patrese é o líder, Schumacher perto dele, o 2º, Berger, Brandl, Alesi, Putsen, os 6 primeiros colocados, Christian Fittipaldi, o 11º do Grande Prêmio da Austrália. Na câmera colocada no carro de Schumacher, a briga dele com os retardatários. Aí na frente você vê do carro do Schumacher os 2 retardatários que ficam colocados entre ele e o líder Ricardo Patrese. Suzuki e Häkkinen. E agora Gianni Morbidelli na frente de Patrese, se livra dele com facilidade. Patrese colocando nesse momento 3 retardatários entre ele, líder, e o Schumacher. Olha o Schumacher, ultrapassa a Mika Häkkinen. Olha o Berger como se aproximou. Para o Berger foi ótimo, foi dividendo, foi lucro esse atraso provocado pelo tráfego. Aí o líder, Ricardo Patrese. O 2º é Schumacher, o 3º mais próximo do que nunca de Schumacher é Berger. Brandl é o 4º, Alesi o 5º, Putsen o 6º, Christian Fittipaldi, o brasileiro, é o 11º colocado. A corrida do ouro no coração da Amazônia, gente que arrisca a própria vida em busca da fortuna, da riqueza, neste domingo no Fantástico. 40 voltas para o final. Martin Brandl parado no box. Estamos na volta de número 41. Primeiro pit stop do Grande Prêmio da Austrália, na volta de número 41 para Martin Brandl, no meio da prova praticamente. Como não havia uma previsão de parada no box, problema com Martin Brandl, enquanto o Patrese já não tem tanto problema nesse momento com o Schumacher, está a pouco mais de 3 segundos dele. Com essa diferença, tranquiliza um pouco o Patrese. E olha ali em cima na tela o trabalho que está tendo o Schumacher e o Berger que se aproxima. O Berger passou
o Mika Häkkinen, com menos trabalho do que o próprio Schumacher, o alemão, segundo colocado. Berger cola em Schumacher. Aí a briga pelo segundo lugar. No visual para você. O retardatário agora é a Aguri Suzuki. A Honda está mostrando através do carro do Berger, já que o Senna está fora da corrida, mas mostrou também no carro do Senna, enquanto ele esteve ali cutucando o Mansell na luta pela ponta, está mostrando que realmente se despede como o melhor motor da Fórmula 1. Aliás, para ser a bem da verdade, o melhor motor da história da Fórmula 1. Olha o Berger como encosta no Schumacher. O Schumacher tem o Aguri Suzuki como retardatário à sua frente. O japonês fica ali na frente do alemão Schumacher. O austríaco Gerhard Berger se aproxima, recupera. Ele que foi segundo colocado até algumas voltas atrás, rodou, perdeu o segundo lugar para o Schumacher e agora briga de novo pela posição. Aí o Schumacher e o Berger. Na frente, Riccardo Patrese. Na frente do Schumacher, o retardatário Aguri Suzuki com a footwork. E agora Berger por dentro. No momento ele surpreendeu no traçado, aproveitou, encaixotou ao Schumacher. Berger ultrapassa, agora é o segundo colocado. Teve presença de espírito, teve iniciativa Gerhard Berger, sentiu o Aguri Suzuki à esquerda e encaixotou o alemão Schumacher, que não pôde brigar pelo lugar. O segundo agora é de Gerhard Berger, volta para o terceiro lugar e vai para o box. Schumacher vai para o box, o alemão Schumacher, no momentos depois dele ter perdido o segundo lugar para Gerhard Berger. Outro pit stop de um Benetton. Primeiro foi Brundle, esse mais rápido, 6 segundos 51 centésimos de Schumacher. Agora o líder é Patrese, de novo Berger o segundo colocado. Olha só, vai dar o que falar esse Schumacher de pneu novo nessa pista. Esperem só para ver. Aí o líder, Riccardo Patrese, volta de número 43, líder tranquilo da prova. Total de 81 voltas. Olha o Berger. Schumacher voltou em terceiro, Brundle, quarto, Alesi, quinto, Hudson é o sexto colocado, permanece Christian Fittipaldi do Brasil em 11º. Você que gosta da estatística, guarde bem aí os números. O Schumacher, quando voltou à pista, voltou 13 segundos atrás do Berger. Guarde bem para a gente acompanhar nas próximas voltas. A recuperação, a corrida de recuperação do alemão Schumacher. Voltou em terceiro, voltou na mesma posição porque era grande a vantagem, a diferença em relação ao quarto colocado, já que Brundle também parou para trocar pneus. Aí Berger o segundo, o líder é Riccardo Patrese, Gerhard Berger o segundo. Olha aí, problema com Gianni Morbidelli. A gente vê que é uma gravação, ele retorna, mas na hora de fazer o cavalo para voltar, deu uma fretada, perdeu posição, Gianni Morbidelli. Olha o Schumacher, Morbidelli tinha acabado de passar o Christian Fittipaldi e teve problema, perdeu posição. Morbidelli tinha acabado de perder a posição para o Mika Häkkinen, que agora é o nono colocado. Aí o Schumacher. Na corrida de recuperação, o alemão vai mandar ver. Não vai deixar barato. Olha o Christian Fittipaldi ali. JJ Leto. Christian Fittipaldi está a 1 segundo do Gianni Morbidelli. Aquela rodada do Morbidelli, o que aconteceu? Perdeu tempo. Está apenas a 1 segundo, Gianni Morbidelli, à frente do seu companheiro de equipe, Christian Fittipaldi, o brasileiro de 21 anos. E aí a corrida do alemão, para recuperar. Perdeu o segundo lugar, logo em seguida parou no box, teve um pit stop de quase 7 segundos, voltou ainda em terceiro e vai à caça desse aí, Gerhard Berger, que é o segundo colocado. O líder, Riccardo Patrese. Teve um pit stop razoável, Schumacher, 6,51. E o Brundle, um pouco antes, seu companheiro de equipe, tinha gasto 7,40.
Um momento de muita perícia e emoção. O transplante de coração feito pela primeira vez no Brasil para salvar a vida de um bebê de apenas 20 dias. Neste domingo no Fantástico. Olha aí o que tem que recuperar o Schumacher. Pouco mais de 18 segundos. O líder é Riccardo Patrese. Olha aí o Christian partindo para cima do Gianni Morbidelli. E atrás dele o Schumacher na corrida de recuperação. O brasileiro brigando com seu companheiro de equipe por mais uma posição. E atrás o Schumacher, que tem uma vantagem de 8 segundos 378 milésimos em relação a Martin Brundle, tem que descontar quase que 18 segundos em relação a Berger. Vale chamar a atenção de que não é que essa diferença de 13 tenha aumentado para 18. 13 segundos a diferença no momento em que Schumacher voltou para a pista com os pneus ainda frios. Então a diferença real foi de 18, daqui para frente é que vale a pena a gente observar a diminuição certa da diferença que o Schumacher está de pneu novo. E o Christian abriu logo, permitiu a passagem do alemão Schumacher. E agora é o Gianni Morbidelli, nono colocado, que está à frente para o Schumacher. Câmera do carro do Schumacher, na frente o Gianni Morbidelli. Aí o líder da prova, Riccardo Patrese. É o líder da prova, mas o segundo colocado, Gerhard Berger, aperta o ritmo. Aí o italiano Riccardo Patrese. Depois do choque da batida de Senna com Mansell, ficou como líder da prova, vai sustentando essa posição até agora. Riccardo Patrese, que é o segundo colocado no campeonato com 56 pontos. Aí o Patrese, que depois da gentileza, olha o Berger forçando 1:17.502, a volta mais rápida. O Patrese, depois da gentileza do Mansell no Japão, quase que permitindo a vitória de Riccardo Patrese, ficou conhecido e chamado como Ricardo Coração do Leão. Do Leão Mansell, que deu essa gentileza pro Patrese. Hoje não foi gentileza não. O Senna bateu no Mansell, o Mansell perdeu velocidade, o Senna bateu atrás, os dois ficaram fora. E aí tá o líder Riccardo Patrese e Berger tentando a aproximação agora. O terceiro é Schumacher, o quarto é Brundle, o quinto Alesi, o sexto Boutsen. Depois da Fórmula 1, para você, Azuma Nelson defende o título mundial do Superpenas contra Calvin Grove pelo Conselho Mundial de Boxe. Boxe internacional para você, com Kleber Machado e Orlando Duarte. Agora, o Kleber está acompanhando, está vendo que depois de 47 voltas, Riccardo Patrese é o líder, Berger o segundo, Schumacher o terceiro. Olha a diferença do Berger para o Schumacher, 19 segundos, está tranquilo. Brundle, Alesi, Boutsen, depois Modena o sétimo, Suzuki, Hakkinen, Gianni Morbidelli, Christian Fittipaldi, 11º colocado. Corrida agora, eu dizia do Berger. O Berger está mandando ver, usando a pista toda. Sente que é o momento da definição, porque ele tem que se aproximar do Riccardo Patrese. Nós estamos quase que vivendo o último terço, a última terça parte da prova. E agora é o momento de definição para o Berger. Ele não pode deixar o Riccardo Patrese descolar dele. É o que se vê realmente, o Berger andando muito rápido nesse momento da prova. E tanto assim que a expectativa do Schumacher, depois do pneu novo, não se confirma. O Schumacher está virando 1:18.2 e o Berger virou 1:17.5 agora há pouco. Realmente está muito rápido o Berger. Clube você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Philco, iogurtes Nestlé, Brahma Chopp, Samoa e linha Fiat 93.
O Berger segue na caça do líder Ricardo Patrese. E o brasileiro, olha aí a diferença de quase 4 segundos. 3 segundos, 966 milésimos. De Patrese, o líder, para Gerhard Berger, o segundo colocado. E o brasileiro, Cabrini, Christian Fittipaldi, segue na luta. A briga pela 10ª posição fez com que tanto o Christian Fittipaldi quanto Gianni Morbidelli aumentassem seus ritmos. O Christian Fittipaldi fez a sua melhor volta agora, 1:20.062, mas o Morbidelli também está fazendo suas melhores voltas. Ele rodou na última a 1:20.359. A diferença entre Christian, 11º, e Morbidelli, 10º colocado, é de 1:489. Aí o Patrese, na sequência, vai pegar agora a sequência de curvas de 90 graus. Parou Patrese, parou Patrese. Berger já é o líder. Berger já é o líder. Volta de número 49. Fim de prova para Ricardo Patrese. Gerhard Berger assume a liderança do Grande Prêmio da Austrália. Parou, morreu a Williams número 6 de Ricardo Patrese. Ele que vinha liderando. Inclusive numa posição ali meio difícil na pista. Ele fica meio que perdido, o Patrese, procurando lugar, achou uma brecha para sair da confusão e ir para o box. Aí o novo líder, Gerhard Berger, na volta de número 50, assume a liderança do Grande Prêmio da Austrália. Berger é o primeiro, segundo Schumacher, terceiro Brundle, quarto Alesi, o quinto é Boutsen. Merecida a liderança do Berger, que tem sido o melhor piloto da corrida, num ritmo bastante forte, e realmente mereceu, embora o Patrese tivesse já uma liderança aparentemente tranquila. E essa posição do Berger salva a McLaren no campeonato de construtores. Ele mantendo essa posição, essa primeira colocação, ele garante a McLaren o vice-campeonato de construtores. Lembrando que os dois carros que estão atrás dele são perseguidores diretos nessa luta pelo vice-campeonato, que são os dois carros Benetton. Posição ali ainda perigosa do carro do Patrese. Entrou um fiscal dentro do carro agora para que os outros empurrem e ele tire o carro daquela posição. Aí você vê o Schumacher, que está nesse momento da prova, volta de... Aí o Schumacher, na volta de número 51, tendo o problema que teve o Patrese há 10 voltas atrás. Portanto, ainda distante o segundo colocado Schumacher do líder, agora líder, Gerhard Berger. Tem o Suzuki ali pela frente, se aproxima dele nas freadas e abre frente. Olha aí Brundle, que é o terceiro, está a 13 segundos, 278 milésimos de Schumacher, que é o segundo colocado. Olha só o problema que está tendo com a Lotus, o Schumacher. Pela segunda vez, hein, Luiz Alfredo? Schumacher hoje está sofrendo nas mãos do Hakkinen. E agora, nesse instante de recuperação, o Hakkinen abriu e por dentro Schumacher numa operação de risco, que é num ponto em que quem está sendo superado vai para o sacrifício, vai para a parte ruim. O Schumacher conseguiu superar a Mika Hakkinen, mas Berger abre 21 segundos, 874 milésimos. Olha o carro do Patrese numa situação perigosíssima. E o estranho, como está sendo lenta a retirada do carro. Berger, Schumacher, Brundle, Alesi, Boutsen e Modena. Modena agora é o sexto colocado. Seu companheiro de equipe, o brasileiro Maurício Gugelmin, uma batida feia contra o muro no começo da prova. Uma batida do Gugelmin que pode ter sido provocada por algum problema, por um estouro do pneu, em função dele ter passado logo nas primeiras voltas em cima do bico do carro do Michele Alboreto. Quando o Alboreto bateu no muro, deixou o bico no meio da pista e o Gugelmin não conseguiu evitar. Agora, veja bem que o Schumacher, em condições normais de pista, ele não tem mais como lutar contra o Berger na pista aí. Mas ele tem que pensar o seguinte, ele está de pneu novo. Ele tem que esperar
que o Berger tenha algum problema de pneu, o que não é difícil, uma prova muito longa de 81 voltas, e ele pode até lutar por essa, pode até lutar não, mas ganhar essa vitória de presente. Aí o Leto na frente do Schumacher. Leto como retardatário e o Schumacher. Agora o papel que cobre ali, a câmera está um pouco suja, a imagem fica um pouco mais difícil para você. Mas está difícil mesmo é o Schumacher passar o Leto e superar mais um retardatário. Olha o líder da prova, Gerhard Berger. E a briga de Christian Fittipaldi, Roberto Cabrini. Com a saída de Ricardo Patrese, Christian Fittipaldi assumiu a 10ª posição. E ele está acelerando o seu ritmo, está apenas 0,7, portanto 7 décimos de Gianni Morbidelli na luta pela 9ª posição. Depois de 53 voltas, Berger é o líder. A 25 segundos dele, Schumacher o segundo, Brandel o terceiro, Alesi o quarto, Thierry Boutsen o quinto, Stefano Modena o sexto, Christian Fittipaldi do Brasil é o 10º. Senna bateu em Mansell, os dois ficaram fora, Gugelmin também fora. Deu uma batida forte no muro. Os três fora da prova, 2 brasileiros, Senna e Gugelmin. Agora, a 27 voltas do final, o trabalho todo é do Schumacher. Recuperar, diminuir a grande vantagem que tem o líder Gerhard Berger. Mas o Berger está disparando na frente, já abre agora 25 segundos em relação ao Schumacher. José Augusto, Banda Cheiro de Amor, Roberta Miranda e os melhores momentos da carreira de Leandro e Leonardo. Domingão do Faustão, neste domingo, 3h30 da tarde, o Faustão com você. Clube Você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento iogurtes Nestlé, Brahma Chopp, Samoa, linha Fiat 93 e Filco. Aí o alemão Schumacher, segundo colocado, o líder é Gerhard Berger, Brandel o terceiro, Alesi o quarto. Olha o Christian encostando em Gianni Morbidelli, a briga do brasileiro pelo 9º lugar. E o Schumacher vai encostando, agora o Christian vai ter problema, porque vai ter a pressão do Schumacher. Olha o Berger, o líder. Ele é o líder da prova, tranquilo. Tem que administrar essa vantagem, mas ele mantém ritmo forte, Gerhard Berger. Schumacher é o segundo, Brandel o terceiro, Alesi o quarto, Boutsen o quinto, Modena o sexto. Enquanto o líder Gerhard Berger está tranquilo, o brasileiro Christian Fittipaldi segue na luta. As informações, você, Roberto Cabrini. Christian Fittipaldi aperta o ritmo, está a apenas 5 décimos de Gianni Morbidelli na luta pela 9ª posição. E nós recebemos aqui agora as informações, através da nossa produção, de que o Maurício Gugelmin, a razão do seu acidente foi de que arrebentou o tubo que leva o fluido para o freio. Ele ficou praticamente sem freio e por isso a razão do acidente. Ele está bem, sem qualquer problema. E temos também uma entrevista que Nigel Mansell concedeu logo após o acidente. Ele declarou apenas o seguinte: alguém entrou em mim. Mas esse alguém a gente sabe que foi o Senna. Agora precisa ver se o Senna não declarou que alguém quase parou na frente dele. Fica sempre a dúvida. Os dois fora da prova. Tudo bem com o Maurício Gugelmin, apesar da batida. Fisicamente nenhum problema com o brasileiro, essa é uma boa notícia. E Christian continua na luta, brigando pelo 9º lugar com Gianni Morbidelli. Uma briga caseira da Minardi. Olha o Christian Fittipaldi chegando nele. O segundo colocado, Schumacher. Enquanto isso, o líder Berger num ritmo forte. Aí você vê o brasileiro Christian Fittipaldi, atrás dele o Brandel, que é o 4º colocado. E olha aí,
Na frente, Gianni Morbidelli. Atrás dele, Christian Fittipaldi. A briga pelo 9º lugar. E o 4º colocado, Martin Brundle. Agora a câmera colocada no carro do Brundle. Dá pra gente ver ali na frente o Christian. No grampo, o Christian se aproxima de Gianni Morbidelli. Depois o italiano abre. Na parte sinuosa. O Brundle se aproxima. Brundle, que é o 3º colocado. Como o Christian está brigando pelo 9º lugar com o Gianni Morbidelli, ele não vai dar tanta moleza para o Brundle assim, 3º colocado, passar por ele. Apesar dos dois serem retardatários em relação a Martin Brundle. Eu não sei se aquelas gotas no visor ali, na lente, se é água. O Christian agora é superado pelo Martin Brundle, que aplica uma volta em cima dele. E agora tenta ir para cima do Gianni Morbidelli, que é o 9º colocado. Christian o 10º, Gianni Morbidelli o 9º e o Brundle, 3º colocado. Volta de número 57, Berger ao líder. Olha a vantagem que tem Berger em relação a Schumacher. Tranquila, de 25 segundos, 517 milésimos. Nós já estamos na 3ª parte da corrida. Portanto, se chover, o diretor da prova pode até encerrá-la. O 3/4 da corrida está exatamente na volta 61. Quer dizer, na volta 61, qualquer coisa que aconteça que torne a pista muito perigosa, a corrida será encerrada definitivamente e com a contagem de pontos no total para cada piloto classificado entre os 6 primeiros. Você viu o Schumacher aplicando uma volta em cima do 6º colocado, Stefano Modena. E o Modena, confirmando esse 6º lugar, consegue o único ponto do ano para as Jordan. Christian Fittipaldi continua pressionando, indo para cima de Gianni Morbidelli. Aí o Schumacher. E a gente via ali o Martin Brundle, que é o 3º colocado. Agora vê o Schumacher. As duas Benettons. Este é o 2º colocado, Schumacher. Lá atrás a gente viu o 3º colocado, Martin Brundle. E vê de vez em quando a briga do nosso Christian Fittipaldi indo para cima do Gianni Morbidelli. Numa briga que vale o 9º lugar. Aí você vê o Schumacher e ali ao fundo o Stefano Modena, que é o 6º colocado. Volta mais rápida, o líder Gerhard Berger, 1:17.377. O Berger tá louco, tá com uma vantagem de 25 segundos em relação ao Schumacher e tá mandando ver. Olha o Alesi, que é o 4º colocado, o líder Gerhard Berger quer aplicar uma volta em cima do 4º colocado, Jean Alesi. Olha, já tem uma garoa ali na pista de Adelaide, os carros já começam a ficar mais desequilibrados, ele perdendo aderência na pista, hein? Você viu no momento da freada como a coisa já está assim mais escorregadia. Olha o Berger indo para cima do Alesi, o líder da prova, aplicando uma volta, superando o Alesi. Aplica uma volta em cima do 4º colocado. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Brahma Chopp, Samoa, linha Fiat 93, Philco e iogurtes Nestlé. A 21 voltas para o final. Caso não chova, Berger é o líder, Schumacher o 2º, Brundle o 3º, Alesi o 4º, Boutsen o 5º, Modena o 6º, Christian Fittipaldi é o 10º colocado. Logo depois da Fórmula 1 para você, boxe internacional, luta valendo o título mundial. Azuma Nelson defende o título contra Calvin Grove pelos Super Penas, com Kleber Machado e Orlando Duarte. Aí Berger o líder. Cabrini, o Larini com a sua Ferrari estava pressionando o Christian Fittipaldi. Como é que está a situação?
Larini acaba de ultrapassar a Christian Fittipaldi. Christian Fittipaldi, portanto, agora na 11ª posição, com Gianni Morbidelli na 9ª posição. Quando começa a chover, embora levemente, aqui em Adelaide. O Schumacher, que é o segundo colocado, fica sempre a expectativa. Faltando 21 voltas, já estamos na terça parte da prova, portanto, se de repente cair um temporal, a prova pode ser considerada interrompida e considerada concluída, valendo todos os pontos, valendo 10 pontos para Berger, confirmada a sua liderança, valendo 6 para Schumacher, que está aí estabelecendo a volta mais rápida, 1:17.358. Schumacher, que é o segundo colocado. Só agora o Schumacher recupera aquele ritmo que a gente esperava a partir da troca de pneu. É muito tarde, é claro, mas em compensação, como a pista ficou mais escorregadia com essa chuva fina, sempre há o risco de um erro aí do Berger, que é líder, e o Schumacher pode até vencer a corrida. Olha a tranquilidade que tem o Schumacher em relação ao terceiro colocado, Martin Brundle. 23 segundos, 72 milésimos. Roberto Cabrini, Christian Fittipaldi. Christian Fittipaldi, nesse momento, Luiz Alfredo, acaba de recuperar a 10ª posição. Ele ultrapassou Larini e agora é o 10º colocado, com uma diferença de 2 segundos sobre o 9º colocado. Essas últimas provas de Christian Fittipaldi só tem dado alegria pra gente brasileira. Christian Fittipaldi, 21 anos. Olha só a vantagem do Berger pro Schumacher, do primeiro pro segundo. Christian Fittipaldi conquistou seu primeiro ponto na Fórmula 1 e é o terceiro piloto mais jovem da história da Fórmula 1 a pontuar no primeiro ano. Chris Amon e Bruce McLaren foram os outros. Um grande ano para o garoto, cara pintada, botando esperança pra gente de uma temporada de afirmação no ano de 93, ano que terá também a presença de outro cara pintada brasileiro, Rubinho Barrichello. Aí o líder, Gerhard Berger, ele tem uma vantagem de pouco mais de 24 segundos em relação a Schumacher. Olha como já está molhado ali, dificuldades em alguns pontos. Globo e você, toda hora, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Samoa, linha Fiat 93, Vilco, iogurtes Nestlé e Brahma Chopp. Depois de 62 voltas, Berger, Schumacher, Brundle, Alesi, Butsen e Modena. 22 segundos a vantagem de Berger. Hakkinen, Suzuki, Morbidelli, Christian Fittipaldi o 10º, Larini 11º, JJ Leto 12º. Christian apertando, faz a melhor volta dele, Christian Fittipaldi na prova e segurando o 10º lugar. Depois da Fórmula 1, Azuma Nelson contra Calvin Grove. Super Penas. Fox Internacional para você. Olha, Schumacher estabelecendo 1:17.144. A outra volta mais rápida. Aí a gente vê no carro de Martin Brundle a tentativa de Brundle se aproximar do seu companheiro de equipe Schumacher. E ali ficou ali, tá vendo o carro do Patrese? Não foi retirado o carro do Patrese. O líder é Berger, o segundo é Schumacher, o terceiro é Brundle, o quarto é Alesi, o quinto Butsen, o sexto Modena, Christian Fittipaldi, 10º colocado. Aí Brundle tentando a aproximação, ele que é o terceiro colocado. Estamos na volta de número 64. De um total de 81 voltas do Grande Prêmio da Austrália ao vivo para você na Globo. Outra volta mais rápida. E Schumacher abaixo agora de 1:16.799. Você vê o Brundle na pista e o registro da volta mais rápida de Schumacher.
17 voltas para o final. Olha aí, o Christian de novo perto do Gianni Morbidelli. Tá aí o Christian e o Herbert atrás dele. Briga que vale o 9º lugar do Grande Prêmio da Austrália. Tá aí o Morbidelli, logo depois o Christian. Aí o Gianni Morbidelli conseguiu abrir um pouco. É o detalhe para você da luta de Christian Fittipaldi pelo 9º lugar. Garoto mostrando combatividade, personalidade. Vai para cima de Gianni Morbidelli, fica difícil a aproximação. As duas Minardes, a briga caseira. Briga que vale o 9º lugar. Aí o Larini que ficou para trás. Berger é o líder, Schumacher o segundo, Branda é o terceiro, Alesi o quarto. Aí o líder, Butsen o quinto, Modena o sexto. Vantagem de Berger. Já caiu para 16 segundos. 906 milésimos. Caiu 8 segundos a diferença do Berger para o Schumacher. Evidentemente com alguns locais da pista um pouco molhado. Pode ter criado a dificuldade. Mas a diferença caiu 8 segundos de Berger em relação ao segundo colocado Schumacher. Esse é o líder, Gerhard Berger. Olha o alemão como está mandando ver. A diferença está aí. Nessa última volta, por exemplo, o Berger virou 1,19, 1,69 e o Schumacher virando 1,18, sendo que já fez agora há pouco a melhor volta da prova na casa de 1,17 e baixo. Olha aí a volta de 1,16,426. De novo, Schumacher estabelecendo com a média horária de 178 km por hora. Mais uma volta mais rápida. A de número 66, de um total de 81 no Grande Prêmio da Austrália. E a diferença de Berger para Schumacher vai caindo, volta a volta. Agora 15 segundos, 187 milésimos. Já caiu 10 segundos. Realmente ele vai chegar no Berger nesse ritmo aí. O Berger pode estar com algum problema, ele não trocou pneu, está com o pneu bastante gasto e tem esse problema de a pista estar escorregadia. Claro que o Schumacher está levando a vantagem de ter o pneu novo. Schumacher está tirando na ordem de 2 segundos por volta. Está com o pneu justinho, renovado. Schumacher na sua luta determinada, numa balada forte. A 2 segundos por volta, uma diferença que é de 16 segundos. Fica a expectativa de 7, 8 voltas para a aproximação de Schumacher ao líder Gerhard Berger e a briga pelo primeiro lugar. José Augusto, Banda Cheiro de Amor, Roberta Miranda e os melhores momentos da carreira de Leandro e Leonardo. Domingão do Faustão. Domingão do Faustão para você. Neste domingo, 3h30 da tarde, a diferença caiu mais ainda. 14 voltas para o final. Olha o Christian Fittipaldi conquistando o 9º lugar. Pela imagem para nós. Beleza, garoto. 9º lugar de Christian Fittipaldi. Foi determinado. Agora precisa segurar. Ele abre um pouco. 9º lugar de Christian Fittipaldi. Que bom que a gente viu. Aí Christian Fittipaldi, o 9º colocado, Gianni Morbidelli, o 10º. Manobra... Passou e abriu, numa manobra corajosa e firme dele, com 21 anos, Reginaldo. Olha os 6 primeiros. Corajosa e de muita raça, aproveitando ali a presença de um terceiro piloto que poderia entrar disputando a curva. Uma excelente manobra, realmente, com muita segurança. E aí, Gerhard Berger, o que será que está acontecendo com a máquina dele? O líder vê Schumacher se aproximando. Olha como ele está com problema de pneu, hein? Deu para ver nessa curva que ele está com problema de pneu. E ele viu o carro do Patrese que continua parado ali, chegando perto dele. Olha o Schumacher, 1,16,078, quase 179 quilômetros de média. Olha no replay a ultrapassagem de Christian Fittipaldi, que valeu o 9º lugar. Um belo momento do garoto Christian Fittipaldi.
além de tudo, Luiz Alfredo, uma passagem estudada, porque ele vem há muito tempo atrás do Morbidelli, esperando o momento certo de executar essa manobra sem correr nenhum risco. Gerhard Berger, a diferença 12 segundos, 141 milésimos dele para Schumacher. O alemão tá mandando ver, vai ficando cada vez mais emocionante este final de Grande Prêmio da Austrália ao vivo para você. Aí a gente só vê o Gianni Morbidelli porque o Christian Fittipaldi já se mandou e agora tem 9 segundos pela frente para tirar de diferença para brigar pelo 8º lugar. E Berger está chegando aí, a 12 voltas do final. E olha o tráfego que tem o Berger, hein? Berger aumenta o ritmo, o seu ritmo. 12 segundos, 419 milésimos à frente. Olha aí, do Schumacher. 12,419. Quase 12 segundos e meio. Ele aumentou o ritmo e chegou mais perto do problema, Reginaldo. Olha o tráfego. Ele pela primeira vez conseguiu virar abaixo de 1,17 e virou nas últimas voltas pela primeira vez abaixo do Schumacher. Ele virou 1,16,8. Agora tem esse tráfego todo à sua frente, sem dúvida vai prejudicá-lo pelo menos uma ou duas voltas, provavelmente 2 voltas, e o Schumacher vai se aproximar bastante. Volta de número 69. Berger, Schumacher, Brandel, Alesi, Boutsen e Modena. Dá pra gente ver aí que Christian se mandou, olha, ele nem aparece mais. Você vê o número 24, Gianni Morbidelli, agora como um raio cruzando na imagem. Christian Fittipaldi, que vai à luta pelo 8º lugar. Vai se livrando do tráfego Gerhard Berger, mas vai tendo problemas. Schumacher deve estar se aproximando mais ainda. Olha aí, 11 segundos, 548 milésimos. Cai a diferença de Berger para Schumacher, a vantagem dele para o alemão, que é o 2º colocado. De qualquer forma, se livrou bem do tráfego o Berger, hein? Tem mais um à frente ainda, tem o Morbidelli, mas de qualquer forma ele perdeu menos tempo do que se esperava. É o último, agora é o Morbidelli que está sendo ultrapassado ali no retão. Ele vai pelo meio da pista, numa tomada difícil. Tá aí o líder da prova, Gerhard Berger. Se livrando de 3 retardatários, vai perdendo tempo, vai diminuindo a diferença, que agora é inferior a 12 segundos. Você vê 11 segundos, 548 milésimos, depois de 72 voltas, de 70 voltas. Depois de 70 voltas, Berger é o líder, 11 segundos e meio à frente de Schumacher, Brandel, Alesi, Boutsen e Modena. Os 6 primeiros do Grande Prêmio da Austrália. Agora o Schumacher é que vai ter o JJ Leto pela frente. 10 voltas para o final do Grande Prêmio da Austrália. A caça do 2º colocado, Schumacher ao líder, Gerhard Berger. Pouco a pouco a diferença vai caindo, mas agora Berger aperta o ritmo e parece que segura, deixa essa diferença estável, não deixa. Olha só, impressionante. Schumacher está virando rapidíssimo, 9,952, pouco menos de 10 segundos. A diferença de Berger para Schumacher, que vai tirando naquela média, 2 segundos aproximadamente por volta. Portanto, com 5 voltas ele chega perto do Berger. Tem JJ Leto à sua frente, segurando, atrapalhando essa recuperação do Schumacher, essa tentativa dele se aproximar do líder da prova. Berger, Schumacher, Brandel, Alesi, Boutsen, Modena. Os 6 primeiros. Mika Hakkinen é o 7º. Aguri Suzuki é o 8º. Christian Fittipaldi é o 9º. Está a 6 segundos de Aguri Suzuki. Esse é Schumacher, o 2º colocado. Está tirando 2 segundos por volta. Não é só uma questão de aritmética, não. Agora Berger vai apertando, sente essa retomada de Schumacher de 2 segundos por volta.
Parece que conseguiu se recuperar o Berger e segurar na casa dos 10 segundos a diferença. Mas fica a luta do alemão Schumacher de se aproximar do líder, o austríaco Gerhard Berger. Olha ele aí, com Christian Fittipaldi à sua frente, vai aplicar mais uma volta em cima do brasileiro. Mas olha a diferença como aumentou para 10,51. Segura Christian, deixa o líder passar isso. De novo naquela curva no grampo. Que lugar difícil. Mas é por aí, é normal o Berger ter recuperado um pouco nessa volta, porque o Schumacher teve uma dificuldade bastante grande para ultrapassar o Leto, porque o Leto, o carro da Lara, tem um motor Ferrari, e na saída de curva você via como o Leto abria bastante, realmente foi muito difícil. O Schumacher perdeu um pouco naquela volta. Agora, o Berger já parece ter um ritmo para se segurar até o final da corrida, afinal são apenas 8 voltas. E tem um motor Honda aí. É claro que ele não tem hoje, nesse momento, o carro tão inteiro quanto o Schumacher, que o Schumacher trocou de pneu e ele não trocou. Mas num ritmo em que ele perca menos de 1 segundo por volta, ele ainda pode garantir a vitória. Uma vitória apertada, mas uma vitória. Mas ele vai segurando na base de 10 segundos, você viu? 10 segundos, 160 milésimos. Berger vai segurando a liderança do Grande Prêmio da Austrália. Berger que venceu o Grande Prêmio do Canadá, a única vitória do austríaco nesta temporada de 92. E está perto da sua segunda vitória. Olha o Schumacher. Deixou o Larini e agora tem o Gianni Morbidelli pela frente. Schumacher que é o segundo colocado, Brandel o terceiro, Alesi o quarto, Butsen o quinto, Modena o sexto, Mika Häkkinen o sétimo, Aguri Suzuki a pouco mais de 7 segundos à frente de Christian Fittipaldi, o nono colocado, Gianni Morbidelli o décimo. Depois da Fórmula 1, boxe internacional, vale o título mundial do Superpenas. Azuma Nelson defende o título contra Calvin Grove, Kleber Machado e Orlando Duarte com boxe internacional, depois da Fórmula 1. E o Christian vai apertando, vai indo para cima do Aguri Suzuki. Agora a diferença é de 5 segundos, 934 milésimos. A gente vai ver daqui a pouco o Christian, porque o Schumacher está se aproximando dele após 73 voltas. Berger é o líder a 10 segundos, 160 milésimos de Schumacher. Brandel é o terceiro, Alesi o quarto, Butsen o quinto, Comas o sexto. Modena o sexto, Häkkinen o sétimo, Suzuki o oitavo, Christian Fittipaldi o nono, Gianni Morbidelli o décimo colocado. E Christian aperta o ritmo, vai à caça de Aguri Suzuki brigando pelo oitavo lugar. Enquanto Schumacher também vai à luta, tentando diminuir uma diferença que ia caindo volta a volta, mas que parece que o Berger vai estabilizando na casa dos 10 segundos. Muito importante também essa colocação do Stefano Modena, marcando o primeiro ponto, se continuar assim, o primeiro ponto da equipe Jordan no ano. Muito importante, pensando no futuro da equipe, que agora passa a utilizar os motores Hart e que, como você sabe, pode ter 2 brasileiros, que seriam Rubens Barrichello e Maurício Gugelmin. A respeito dos motores Hart, para quem não conhece, o Hart está fora da Fórmula 1 há algum tempo, vale lembrar que em 71 e 72 o Hart foi preparador, campeão da Fórmula 2 com o Ronnie Peterson em 71 e com o Mike Haywood em 72. Depois, em 84, foi o motor que o Ayrton Senna usou no seu primeiro ano da Fórmula 1 na era turbo. E com esse motor, com esse carro, com o carro Toleman, ele conseguiu um segundo lugar em Mônaco e 2 terceiros, um na Inglaterra e outro em Portugal. E mais recentemente, em 1990, foi o Hart o preparador do motor do Tyrrell de Jean Alesi, que foi a Tyrrell naquele ano, considerada a equipe do ano, e o Alesi o piloto revelação. Olha aí, você vê o Aguri Suzuki e lá em cima o Christian Fittipaldi. Entre eles o líder Gerhard Berger. Olha o Berger se aproximando de Suzuki, e aí chegando o brasileiro Christian Fittipaldi. E a briga de Schumacher para tentar se aproximar do Berger. 2 brigas. A do Schumacher tentando se aproximar do líder Gerhard Berger. Tá aí o Schumacher valendo a liderança da prova. E a do brasileiro Christian Fittipaldi tentando se aproximar do Aguri Suzuki numa briga pelo 8º lugar. Olha o Berger se aproximando do retardatário Aguri Suzuki, o 8º colocado. Berger que é o líder do Grande Prêmio da Austrália. A 5 voltas do final. A 5 voltas do final. Ele consegue deixar para trás Aguri Suzuki.
Mas perdeu algum tempo com o japonês, o Gerhard Berger. Olha aí, 8 segundos, 115 milésimos a distância dele. A diferença em segundos do líder, que você vê, Gerhard Berger, para o segundo colocado, Schumacher. O terceiro é Branda, o quarto Alesi, o quinto Butsen, o sexto Modena, o sétimo Mika Häkkinen, o oitavo Aguri Suzuki, o nono é Christian Fittipaldi. Roberto Cabrini, como é que está o ritmo do Christian neste final de prova na briga pelo oitavo lugar? O ritmo de Christian Fittipaldi está crescendo muito. Ele tem feito voltas de 1,18, 1,19. Ele abriu uma diferença muito confortável de 11 segundos. A diferença que era a 10 voltas de 4 segundos, agora é de 11 segundos sobre o 10º colocado, que é o Gianni Morbidelli. A diferença de Christian Fittipaldi para Aguri Suzuki agora é de 4,945 na luta pela 8ª posição. Olha o Berger como já se livrou. E a gente vê no visual a 4 voltas do final. Olha o Christian Fittipaldi e o Schumacher. O Christian está querendo se aproximar do Suzuki, brigando pelo 8º lugar. E o Schumacher querendo se aproximar do Berger, lutando pela vitória do Grande Prêmio da Austrália. Olha aí o Christian. E a diferença caindo para 7 segundos, 135 milésimos. Vai se aproximando o Schumacher. Vai se aproximando o Schumacher, mantendo a esperança neste final de prova. 4 voltas do final do Grande Prêmio da Austrália. Aí a gente vê os dois perseguidores. Estes são os caçadores. Garoto Christian Fittipaldi, que está à caça de Aguri Suzuki na briga pelo 8º lugar. E o Schumacher. A gente está com a câmera ao lado do Schumacher, que está a luta dele, a caça desse aí do líder, Gerhard Berger. Olha o Schumacher ultrapassando o Christian Fittipaldi, aplicando mais uma volta em cima do brasileiro, indo à luta. É a luta de Schumacher para se aproximar do líder Gerhard Berger. Aguri Suzuki está 3,5 segundos aproximadamente à frente do brasileiro Christian Fittipaldi, que briga pelo 8º lugar. Olha o Christian em cima no vídeo. Embaixo você vê agora no detalhe, a 3 voltas do final, Schumacher aplicando tudo, tentando tudo para se aproximar de Berger. Christian também, olha a diferença como cai, a 6 segundos 313 milésimos. A diferença do líder Berger para o segundo colocado, está aí o líder para o segundo colocado, Schumacher, que apontou lá no fundo. Christian também vai brigando pelo 8º lugar e se aproximando de Aguri Suzuki. Christian Fittipaldi, que conquistou no Japão seu primeiro ponto na Fórmula 1. Teve também um 8º lugar em Mônaco. Depois ele teve problemas no acidente na França, ficou 3 grandes prêmios fora. E aí você vê o Aguri Suzuki sendo ultrapassado pelo Schumacher. O Schumacher vai à caça do Berger e o Aguri Suzuki agora fica passando ali. O Christian fica, ele e o Christian, os dois ficam na briga pelo 8º lugar. Suzuki sem ninguém entre eles, Suzuki tentando segurar o 8º lugar. E o Schumacher vai com tudo. Schumacher vai com tudo, passa a curva da vitória já completada a 2 voltas do final, a volta de número 79 por Berger, agora por Schumacher, primeiro e segundo colocados. Schumacher vai na base do desespero, tentando tudo, 6 segundos 166 milésimos. Agora contando com um erro, uma pequena distração, ficar vivo, ficar atento. Olha o Berger, o líder da prova, 2 voltas para o final. O Schumacher vai com muita vontade, tentando lutar pela sua segunda vitória na carreira. Agora, matematicamente, não vale nada essa luta do Schumacher em termos de pontuação. Ele, nessa posição, já é o 3º colocado no campeonato, derrubando o Senna para 4º. E mesmo que ele vença a corrida com o Brundle chegando em 3º, a McLaren continua na vice-liderança do campeonato, porque as duas empatam em 89 pontos. E aí valem as vitórias, as 3 de Senna e a vitória do Berger na temporada. É claro que a Benetton só pode roubar a posição da McLaren se o Schumacher vencer e o Brundle chegar em segundo. E o Schumacher está chegando. E o Christian, Roberto Cabrini? O Christian está a 2 segundos, ponto 017 de Aguri Suzuki na luta pela 8ª posição. E aí você vê o líder da prova, Gerhard Berger.
na penúltima volta, agora já na volta final, completou a penúltima, está na volta final, Gerhard Berger, a última volta da Fórmula 1 em 92. É de Gerhard Berger, curva a curva, caprichando com cuidado para conseguir a sua segunda vitória em 92. E a última vitória do ano, Gerhard Berger com a McLaren número 2. As últimas curvas, os últimos metros da Honda na Fórmula 1. Aí Gerhard Berger, lá ao fundo Schumacher, que lutou desesperadamente. Teve problemas durante a prova, teve que parar, fazer um pit stop. Foi em corrida de recuperação, mas Berger segurou. Tá aí no retão do hipódromo. Schumacher tentando no desespero, a torcida do pessoal da Benetton. Olha o Schumacher como tenta aproximação, retardando a freada. Vai com tudo o segundo colocado, o alemão Schumacher. O líder é Gerhard Berger. As atenções para Schumacher, você vê o líder Gerhard Berger. O líder Gerhard Berger no S. Na curva da vitória, metro a metro, Gerhard Berger vai se aproximando, Schumacher também, bandeira quadriculada, vitória para Gerhard Berger, Schumacher o segundo colocado muito perto dele, um lindo final de temporada, e aí bandeira para o brasileiro Christian Fittipaldi, que conquista o nono lugar no Grande Prêmio da Austrália. Aí Schumacher, uma diferença de 741 milésimos na chegada sensacional de Berger e Schumacher. Agora Brundle, o terceiro colocado, se aproximando da bandeirada. Brundle é o terceiro colocado. Vitória de Gerhard Berger no Grande Prêmio da Austrália. Última prova do Mundial de Fórmula 1. Schumacher espetacular em segundo. Aí Martin Brundle se aproximando para conquistar o terceiro lugar e ir mais uma vez para o pódio. Aí a bandeira quadriculada para Martin Brundle. Bandeira quadriculada para Martin Brundle. O terceiro colocado, aí o vitorioso Berger. Ganha o Grande Prêmio da Austrália, última vitória do ano dele, do austríaco Gerhard Berger, que acena para o público, para os fiscais. Comemora uma vitória importante na carreira de Gerhard Berger, que conquista na carreira, segunda neste ano de 92. Schumacher também deu um show, acena para o público também, foi o segundo colocado. Brundle foi o terceiro, Alesi o quarto, o quinto Butsen, o sexto Modena, Christian Fittipaldi, o nono colocado. Daqui a pouco a gente volta para a festa final da Fórmula 1 em 92. Segura aí, Brasil, Globo e você, toda hora. Tudo a ver. De Prêmio da Austrália, Schumacher o segundo, Brundle o terceiro, Alesi o quarto, Butsen o quinto, Modena o sexto, Christian Fittipaldi do Brasil, o nono colocado, Reginaldo Leme. Vemos aí essa grande festa nesse clima de despedida da Fórmula 1, encerrando-se o 43º Campeonato Mundial e deixando para nós esperanças de uma Fórmula 1 em 93 muito competitiva e para todos os brasileiros. A esperança de que Senna permaneça, porque basicamente agora ele compreende, não é essencial um carro que ganhe tudo. Tem o aspecto do desafio, o aspecto do trabalho, e esse ele pode encontrar tanto na McLaren como na Ferrari. Gugelmin, 5 anos de Fórmula 1, sempre muito conceituado, um piloto útil a qualquer esquema, ainda vai mostrar muita coisa no momento em que tiver um carro competitivo, completo de chassi e motor. Olha o hino. O hino austríaco em homenagem a Gerhard Berger. And now for the winning constructor. E agora segue-se o hino inglês em homenagem à equipe McLaren.
Aí está a festa de encerramento da última corrida do ano. Que Senna permaneça em 93, que Gugelmin tenha a condição de provar o piloto que é, que Christian, com esse grande ano de estreia, valorizado pela dificuldade enfrentada com o grave acidente que sofreu no meio da temporada, e Barrichello entre com todas as honras de piloto revelação que foi, 4 anos de automobilismo, 8 de kart, com o motor utilizando o mesmo motor com que o Senna estreou na Fórmula 1. E homenagem também ao tricampeão Nelson Piquet, que neste ano, fora da Fórmula 1 e das competições, mas festejado, homenageado e mais do que nunca admirado no Brasil, no ano em que ele obteve a maior vitória da sua vida. Uma vitória pela própria vida, a vitória pela recuperação, surpreendendo médicos e surpreendendo o mundo. Este ano o Brasil não ganhou o título, mas uma vez mais consolidou o seu conceito no automobilismo mundial, com 8 títulos mundiais de Fórmula 1. Mansell campeão, Patrese vice-campeão, Schumacher o terceiro, Senna o quarto, Berger o quinto, Brundle o sexto no campeonato. Williams campeã dos construtores, McLaren vice-campeã, Benetton terceira. Foram quase 5.000 quilômetros, mais de 1.000 voltas vividas, uma a uma, nos 16 circuitos deste Mundial de Fórmula 1 de 92. Foram momentos especiais, como esta alegria da champanhe da vitória, momentos de tensão, de torcida, de surpresa, de emoção. Foi o ano do leão, de revelações como Schumacher confirmadas como feras. Foi o ano de batismo do brasileirinho de apenas 21 anos, Christian Fittipaldi. A Fórmula 1 volta inteira para você em 93. Renovada nos regulamentos e na competitividade, com a sua tecnologia de ponta, buscando a palma e a vibração do torcedor. Teremos mais um brasileiro